A gente está aqui reunido hoje para fazer a abertura oficial da primeira Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional, em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa. E eu vou passar primeiramente a palavra para o Leonardo. Ele vai explicar como que surgiu a primeira Semana Nacional de Arquivos, de onde vem essa demanda e qual é a justificativa da existência de uma Semana Nacional de Arquivos liderada pelo Arquivo Nacional. E posteriormente eu vou falar sobre as atividades que vão ser desenvolvidas na nossa instituição e o que nós temos a oferecer à sociedade, quais são os atrativos culturais, acadêmicos, que o Arquivo Nacional está franqueando a toda a sociedade brasileira. Então, passo a palavra para o Leonardo, digamos, o nosso curador da Semana Nacional de Arquivos. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar de volta ao Arquivo Nacional, ajudando na organização da primeira Semana Nacional de Arquivos, que é uma decisão tomada a partir das metas previstas no Plano Setorial de Arquivos, desenvolvido dentro do Colegiado Setorial de Arquivos, que é um órgão colegiado dentro da estrutura do Ministério da Cultura. Por isso, a primeira Semana Nacional de Arquivos é um evento em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, que é a representante do MINC no Colegiado Setorial de Arquivos. Então, esse evento ele tem sido pensado desde 2012, quando o Colegiado Setorial de Arquivos foi estruturado, e a partir daí diversas ideias foram encampadas, inclusive a Semana Nacional de Arquivos, que é uma das primeiras a serem de fato realizadas. Então é bastante importante nesse momento a gente ressaltar essa ligação entre arquivos e cultura, que tem sido pensada dentro do âmbito do MINC desde 2012 e que foi finalizada em 2016 com um plano setorial de arquivos que tem diversas metas e objetivos, entre eles transformar ou consolidar os arquivos que já são vistos como importantes instituições para a gestão da informação, preservação documental, mas também o seu lado cultural e como equipamentos abertos para o uso social. Então a ideia dessa primeira Semana Nacional de Arquivos é justamente arquivos abertos, cultura e patrimônio. Então, é interessante ressaltar também que o Rodrigo Aldeia Duarte foi conselheiro do Colegiado Setorial de Arquivos no pleno do CNPC e ele é servidor do Arquivo Nacional, e essa é uma iniciativa desde 2012 da sociedade civil. Então, o poder público foi provocado pela sociedade civil. Eu, Rodrigo, Diego fomos os representantes do Arquivo Nacional no colegiado, que éramos justamente representantes da sociedade civil, que tinha várias demandas ao poder público. Então o colegiado era uma instância, digamos assim, mediadora entre a sociedade civil e o poder público, inclusive com participantes do poder público. Aqui no Arquivo Nacional também tivemos representantes do poder público. Então o Rodrigo ele chegou aí ao pleno como conselheiro do colegiado de arquivos, e aqui no Arquivo Nacional ele iniciou esse trabalho de tentar fazer acontecer as metas e os objetivos do Plano Setorial de Arquivos, que tem uma duração prevista de 2016 a 2026. Ele foi aprovado, mas ainda está esperando uma nova reunião do Pleno do CNPC para ser de fato consolidado e publicado. Enquanto isso, algumas ações já têm sido pontuadas em diversas instituições, como é aqui no caso do Arquivo Nacional. E no final do ano passado a gente chegou a conseguir essa parceria de fato com a Fundação Casa de Rui Barbosa para dar pontapé inicial na Semana de Arquivos. Ressalto novamente, o Rodrigo Aldeia, em parceria com a Coordenação de Tecnologia da Informação, criaram um site, que é a Semana de Arquivos, onde tudo começou a acontecer. Então, essa semente começou a ser germinada há alguns meses. Depois foi acrescentada a composição de novos servidores nesse trabalho, que foi ganhando corpo e importância, e chegamos até aqui, com uma programação mais de 100 instituições, né? Na verdade mais de 140, né? Finalizando 146 instituições em todo o Brasil, diversos arquivos públicos, estaduais, arquivos municipais, instituições culturais, museus e bibliotecas, e a ideia é fortalecer os arquivos como
importantes equipamentos culturais e promotores de cidadania junto à sociedade, diferentes localidades do país. E no caso do Arquivo Nacional, como é o promotor do evento, nós temos a programação mais rica, mais completa, de segunda a sexta-feira, de 9h30 da manhã até 7h30 da noite. A gente tem mesas redondas, temos lançamentos de livros, temos debates, temos aulas abertas, oficinas pedagógicas e temos o lado mais cultural do evento, que são as sessões de cinema todos os dias às 5 horas e as peças teatrais às 6h30, todas com um tom de memória e sociedade. A ideia é trazer a sociedade para dentro dos arquivos e fortalecer a visão dos arquivos como importantes para a sociedade. Esse é um ponto político muito importante no momento de crise e instabilidade que a gente vive no país, inclusive no próprio Arquivo Nacional, que tem sido demandado em relação a cortes orçamentários, e é importante ressaltar que esse evento ele tem custo zero, então é uma maneira de a gente tentar mostrar para a sociedade a importância da nossa instituição, das outras instituições nacionais que aderiram a essa proposta, e que vem na comemoração dos 79 anos, né, que é 9 de junho, que foi em 1948, criado o Conselho Internacional de Arquivos. Ano que vem, então, faz 80 anos o ICA, na verdade 70, desculpa, e o Arquivo Nacional faz 180 anos. Então a gente espera que a segunda Semana Nacional de Arquivos seja ainda mais imponente, importante, ganhe mais adesões, e a gente conseguiu com esse evento colocar o Arquivo Nacional e as instituições arquivísticas brasileiras no mapa do mundo cultural do Conselho Internacional de Arquivos. Então eu acho que isso é bem bacana. Eu só havia, na minha fala inicial, esquecido de mencionar que o Diego Barbosa, o diretor do arquivo, ele não está participando da mesa hoje porque ele está em Brasília, representando a instituição numa reunião do SIGA. Então, quem faria a abertura oficial seria o representante máximo da instituição, que não está na casa nesse momento. Eu, como coordenador geral substituto de acesso à difusão documental, estou aqui no seu lugar. E eu gostaria de pegar da onde o Leonardo terminou, da importância que o evento está trazendo para o Arquivo Nacional, dessa visibilidade que ele está trazendo, não só organismos internacionais, como diversos veículos de comunicação do Rio de Janeiro, nacionais, estão veiculando matérias sobre a Semana Nacional de Arquivos. Então a gente está trazendo visibilidade para o Arquivo Nacional. Isso é muito importante, que o órgão tenha esse tipo de referência social, que o órgão seja demandado socialmente, que ele tenha capilaridade social, para inclusive nós termos mais forças nas nossas demandas. E é muito importante relembrar isso que o Leonardo falou, que a Semana Nacional de Arquivos ela tem um custo zero. Ela tem sido feita com muito esforço dos funcionários aqui do Arquivo Nacional, um esforço exemplar. Eu, em nome da direção, parabenizo cada um que participou na organização do evento. Sem vocês esse evento não teria acontecido. E gostaria de anunciar a nossa programação hoje. Agora, às 5 horas, a gente vai ter o filme Os Cortes da Censura Federal, que na verdade é um filme que foi constituído a partir de diversos pequenos rolos, que eram na verdade os cortes dos filmes, dos fonogramas, que eram censurados pela Divisão de Censura de Versões Públicas e que formavam, na verdade, que estavam agrupados, separados dos seus filmes originais. E nós pegamos, o Arquivo Nacional, eu não estava aqui nessa época, mas eu referenciei aqui, eu estou vendo aqui o Clóvis, que participou desse momento histórico aqui do Arquivo Nacional, Marcos Vinícius também, esses filmes foram emendados um ao outro e deu origem a uma nova obra que se chama Os Cortes da Censura Federal, que a gente vai assistir agora, logo em seguida, a nossa palavra, assim como também vai ser exibido um pequeno curta chamado Apesar de Você. E posteriormente à exibição desses 2 filmes, vai acontecer aqui no pátio a peça Acabarão por Nos Esquecer, que é uma peça que fala sobre pertencimento, uma peça muito interessante. A gente faz referenda esse convite para que todos aqui assistam essa peça, uma peça muito interessante. Aliás, a programação está muito interessante, as peças de teatro, vamos ter peças que falam sobre questões de gênero, peças que falam sobre direito à cidade, peças que falam sobre a mulher. Então, além dos filmes também,
uma programação muito rica, feita pelo Cláudio Molinari e pelo Antônio Laurindo. Também temos o arquivo de portas abertas, que as pessoas virão um arquivo nacional, poderão conhecer a fábrica de papel. O Arquivo Nacional é a única instituição pública no Brasil que tem uma fábrica de papel. Além disso, haverá várias mesas redondas aqui, mesas sobre educação patrimonial, arquivos, bibliotecas e museus. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Uma mesa sobre a Brasiliana Fotográfica, que o Arquivo Nacional está participando, que é liderada pela BN, que também é uma parceira antiga do Arquivo Nacional, que também está participando da Semana Nacional de Arquivos, assim como diversos museus, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional. Enfim, são mais de 140 instituições que estão participando dessa primeira Semana Nacional, e é importante frisar, porque apesar de ser a primeira e, de certa forma, ser um grande experimento, e, no meu entendimento, um experimento bastante bem sucedido, essa semana tem uma potencialidade de crescimento enorme. Se a gente pensar que 1/5 dos municípios brasileiros tem um arquivo municipal, segundo o censo de 2014 do IBGE, você tem pelo menos 1000 municípios que têm arquivos municipais, então você pode estender uma programação, você tem através dos arquivos públicos uma capilaridade de difusão cultural muito grande. E isso que o Arquivo Nacional, através da sua liderança, tenta propagar, tenta difundir a cultura dos arquivos junto à sociedade e ressaltar a importância da sua preservação e do acesso à informação. Então, gente, Sim, muito bem lembrado, Leonardo. Sexta-feira a gente vai fazer uma cerimônia de homenagem a Maria Beatriz do Nascimento, que dá nome à Biblioteca do Arquivo Nacional, eleita em votação popular, de lavada, assim, quase 90% dos votos. O acervo dela foi doado ao Arquivo Nacional. Ela foi uma pessoa que trabalhou aqui no Arquivo Nacional como estagiária. A filha da Maria Beatriz estará presente ao evento. Então a gente reforça esse convite. Vai passar o filme Ori, que é um documentário feito em homenagem a Maria Beatriz Nascimento. Um filme incrível, imperdível. E nós chamamos todos vocês a prestigiarem a Maria Beatriz Nascimento, que dá nome à nossa biblioteca, e também prestigiarem toda a programação do Arquivo Nacional, que vai ocorrer de hoje até sexta-feira. Acho que o Leonardo só queria complementar o evento de sexta-feira, dada a sua importância. Que sexta-feira, como é o encerramento, e a gente está falando da primeira Semana Nacional de Arquivos, e é justamente o Dia Internacional dos Arquivos, a gente preferiu dar um tom político da necessidade de se falar dos arquivos na sociedade e pelo meio do viés daqueles que estão à margem da sociedade, dos arquivos, que no caso são os índios, né? A gente vai abrir a exposição Itinerários Indígenas, que conta a história dessa população brasileira desde o século XVI, por meio dos itinerários de viagens e diversas outras descrições, e até o século XX. E a questão da Maria Beatriz Nascimento, que ela era além de uma intelectual, professora, ativista, ela era também militante do movimento negro e teria sido vítima de violência doméstica, então tem essa questão de gênero também envolvida. E por fim, a peça que encerra a semana teatral é a Dandara, que conta a história de uma trans, uma mulher trans negra, que luta por manter a sua própria memória e a memória LGBT. Então esse último dia tem esse tom. Os arquivos são importantes, contam a história do povo, de pessoas, contam a história do Estado, mas também de seres humanos, e por isso ele tem que ser visto pela sociedade como parte importante de sua cidadania. Então foi por isso que a gente escolheu esse tom no último dia. Espero que todos participem e aproveitem. Encerrando, só tenho o que dizer que é um grande privilégio estar aqui participando da abertura da primeira Semana Nacional de Arquivos, que espero que renda ainda muitos frutos e se multiplique cada vez mais e que se perpetue e seja uma atividade contínua daqui para frente. Vida longa, Semana Nacional de Arquivos.